Atenção! Este vídeo aborda temas sensíveis ligados à mente, à sexualidade e aos comportamentos humanos. Trata-se de um conteúdo com finalidade educacional, terapêutica e científica, com afeto, sem censura e sem julgamentos. Se o tema mexer contigo, assista no seu tempo ou leva para o seu analista. Do contrário, acomode-se no divã e Freud-se tudo. Olha só, eu vim aqui na represa para ter uma conversa com você, porque esse tema é um pouco pesado. E assim, a pergunta aqui é: você sabe o que é o desejo? Você sabe qual é a origem do desejo? E eu não estou falando daquele desejo, o de vontade de outra pessoa, não. Bom, é também. Fica comigo, esse é o Freud-se tudo. Para poder conversar com você sobre o que é desejo, qual é a origem do desejo, a gente precisa primeiro te explicar como é o funcionamento da mente. Isso eu vou te explicar pelo viés de Freud. Tá? Freud, ele intitulou, ou ele trouxe a teoria da primeira tópica e da segunda tópica. Já falei aqui em alguns vídeos. Mas vamos lá. A primeira tópica freudiana, ela consiste em inconsciente, pré-consciente, consciente. Inconsciente é tudo aquilo que a gente não tem acesso, a gente não consegue acessar, não pelo menos de forma racional. Ok. O pré-consciente é tudo aquilo que a gente consegue acessar mais ou menos numa condição de vigília, numa condição quando a gente tá... Sabe aquele momento que a gente deita para dormir e a gente não tá nem dormindo nem acordado? Esse é um momento de vigília que a gente tem acesso ao pré-consciente. E o consciente é tudo aquilo que a gente tem acesso, que a gente consegue se recordar de forma natural. E aí, vamos sentar aqui, ó. Que aí a gente troca uma ideia melhor. Tudo que é de forma natural, racional, a gente consegue ter o acesso. Então essa é a primeira tópica freudiana. A segunda tópica freudiana é aquela do id, do ego, do superego. O que acontece aqui? O id, quando a gente fala de id, a gente está falando de uma instância virtual onde o id é puro desejo. E esse desejo não é aquele desejo carnal, tá? Como a gente assimila, ou melhor dizendo, não é só o desejo carnal. O id, ele é completamente racional, ele é puro desejo, ele é puro pulsão. Quando a gente fala pulsão, a gente tem aqui toda aquela euforia, tanto de vida, quanto aquelas pulsões que não são de vida. Tá? E aí, o que acontece depois do id? A gente tem o ego, que regula com o superego. Então o ego, ele faz a função regulatória. Ele conversa, id, ó, calma aí que nem tudo é desejo, nem tudo é pulsão. Enquanto que o superego está gritando racional, racional, racional somente. E aqui no racional a gente só vai falar só vai fazer o que é moralmente certo, independente do que é o desejo. Então o ego, ele conversa aí. Tá, Hugo, mas espera aí, você falou aqui da origem do desejo. Justamente, para falar da origem do desejo, nós temos que conversar aqui do desenvolvimento psicossexual. O que é isso? Freud intitula que desde que nascemos, na verdade, desde que quando estamos no útero da mãe, nós começamos a realizar ou a ter acesso ao desejo. E esse desejo é num aspecto ou numa acepção muito mais ampla. Vamos lá. Quando a gente fala do desenvolvimento psicossexual, a gente está falando de algumas fases do desenvolvimento. A primeira fase seria a fase oral, que é mais ou menos de 0 a 18 meses. E aí, o que acontece nesse momento? O bebê descobre o mundo
pela boca. Literalmente isso. Sabe aquela questão, não pode descuidar que o nenê vai pôr tudo na boca? Ele descobre o mundo pela boca. Essa é a fase oral. Depois temos a fase dos esfíncteres, né? Onde o bebê começa a ter controle um pouco melhor do seu corpo. E depois a fase fálica, onde a criança começa a descobrir suas genitálias e tudo mais. A fase de latência, onde tudo se acalma, tudo permanece como está, até chegar a parte da aborrecência, né? E aí vem a genital, que é na parte da fase adulta em diante, que segue conosco até agora, que é quando eu disse para você que nós falamos, não é só o desejo do ponto de vista carnal. Consegue perceber junto comigo que o desejo, na realidade, é a satisfação? A busca constante em realizar a satisfação em algo. Então aqui nós falamos desde bebê, satisfazer a vontade do leite materno via oral, satisfazer a vontade mais para frente de ter o autodomínio, o autocontrole através dos esfíncteres. E aí isso vai nos acompanhando até a vida adulta, que hoje nós tentamos satisfazer o desejo muitas das vezes somente pelo aspecto carnal. Então você consegue, depois desse vídeo, compreender a origem do desejo. E se isso ressoou de alguma forma aí em você, comenta aqui, eu quero saber o que você pensa sobre isso e como você sente essa vivência. E não esquece, hein? Se inscreve aqui no canal. Todo dia tem um vídeo novo. E assim, não esquece de deixar o like, hein? Até mais, grande abraço.